A mídia, se ela mostra esses bons exemplos, né? Santo Agostinho foi lembrado aqui, né? Os exemplos arrastam e tudo mais. Acho que esse talvez seja o grande papel da mídia. Não se espera da mídia que ela deixe de ser crítica e não aponte, por exemplo, os devaneios, os problemas que a política tem. Não é isso. Ou que fique batendo palma numa coisa chapa branca, como se diz. Mas que ela também não seja tão ácida com ações que, passada a paixão da disputa política, você vai ver, ali tinha um bom programa. Gilberto, eu canso de ver, depois de 20, 30 anos, alguém reconhecer, poxa, mas a ação feita pelo governo tal foi boa por isso ou foi boa por aquilo. E o cara, na época... Foi execrado. Justo. Foi execrado. Alguns foram banidos da vida pública por perseguição política, porque a mídia encontrou um elemento para ficar ali e, às vezes, desqualificando aquela ação. Então, o que você falou de mídia responsável, eu concordo integralmente. Vamos separar bem as coisas e vamos trabalhar isso para dar a quem está em casa a segurança de que tem um bom filtro, né? A qualidade desse filtro, eu acho que é o que vai definir o futuro, né? E Gilberto, você também percebe esse efeito saudade aí, depois que a pessoa que fez inúmeras coisas, porque nenhum político, você também foi um deles, né? Bastante atuante. Aliás, é muito atuante. É muito atuante, mas eu quero dizer no cargo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você não consegue, fazendo uma metáfora, ter uma varinha de condão para resolver todos os problemas do seu município, no seu caso, como ex-vice-prefeito, ou de governador, presidente da República, seja lá o que for. Quer dizer, jamais, ninguém, nunca nem irá conseguir resolver tudo. Quando o sujeito sai, alguns, como ele disse, banidos, outros queridos. Agora, no futuro, muitos desejados. Quer dizer, você sente isso também? Cláudio, a humanidade é um grande mistério, né? Uhum. O primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, era uma figura extraordinária. Disraeli era tão extraordinário que ele foi, se não for o primeiro, foi o segundo judeu a ser primeiro-ministro da Inglaterra. E ser primeiro-ministro da Inglaterra, um judeu, é porque ele tinha um grande valor, senão uma população anglicana não permitiria, protestante, não elegeria ou não aceitaria bem um primeiro-ministro judeu. Uhum. E o Disraeli escreveu, enfim, bastante, ele era um romancista, escreveu um romance chamado Vivian Grey. E a Vivian Grey era uma mulher a quem ele devia muito pelos ensinamentos dela. Ela era mais velha do que ele, e ele, durante muitos e muitos anos, bebeu da sabedoria da Vivian Grey. E escreveu, portanto, esse romance em homenagem a ela. E ele dizia uma coisa que eu acho que as pessoas deviam ter isso muito claro. O Disraeli dizia que os homens comuns, os homens grandes, discutem teses, discutem ideias, né? Esses são os grandes homens. Os homens comuns discutem circunstâncias da crise que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu aqui, a violência, a bala perdida, etc. São circunstâncias. E os homens pequenos? Bom, os homens pequenos discutem os outros homens. É isso que a gente precisa evitar. Sabe? Começar a discutir numa outra dimensão, num outro patamar. Existe uma perda de tempo muito grande, né? Imensa. Irrecuperável. Isso aqui é pior. Irrecuperável. É fofoca, é intriga, é a crítica feita individualizando, personalizando a coisa. Então, eu entendo muito isso que o Gilberto está colocando, você perde chances enormes de propor temas que realmente edifiquem. Eu vejo isso nas famílias. Às vezes, aí a mídia entra novamente na nossa conversa, uhum. A mídia que coloca qual é o assunto que vai ser discutido em casa. Com todo respeito, mas as novelas colocam qual é o assunto do dia, do mês. Então não é aquilo que a família quer discutir para as suas circunstâncias de vida.
ela está discutindo comportamentos decorrentes daquilo que está no capítulo da novela. É a vida do artista que interessa, é ficar ali discutindo se fulano se separou, se juntou, se tem uma preferência A ou B de comportamento. Isso realmente vai fazendo com que a nossa pauta vai ficando muito pobre. E aí, um programa como esse é enxergado... olha que programa chato, onde as pessoas estão falando ali de um assunto que, em última instância... É enfadonho. É chato, enfadonho. Por quê? Virou ao contrário. Se não tiver alguém requebrando, fazendo uma coisinha, eu acho que tem que ter entretenimento. Mas não tem que ter só isso. As famílias precisam também usar o espaço de ligar um aparelho, que não é barato, não, ter uma televisão em casa. Hoje, no Brasil, tem mais de uma, inclusive, nos lares mais simples, inclusive. Isso é uma oportunidade, talvez, de levar para dentro de casa também um conteúdo muito bom, se a pessoa souber escolher aquilo que está colocando dentro de casa. Então, acho que isso é muito importante, tanto o papel da mídia, quanto o papel também de quem está em casa, saber escolher os programas, saber os assuntos, e ver que, às vezes, só a festa não vai resolver e não vai dar os elementos para a família sobreviver. É muito bem posto, Cristino, porque, na verdade, você vê o efeito disso na própria família. Você vê qual a família assiste o quê, qual a família, então, portanto, ingere o quê, porque ingere fisicamente, que eu quero dizer, de alimentação. Quer dizer, a família que, então, segue o padrão da novela vai ter um pouco mais de discórdia na família, porque vai aceitar o padrão X ou Y que eles estão impondo ali, que na última, inclusive, a menina, que era uma adolescente, cá entre nós, né, também não aguento, porque eu tenho que falar isso, porque eu tenho que fazer o meu papel social. A moça jovem, bonita, de boa família e tudo, compactuava de ser assaltante, e depois parece que terminou bem a história. Quer dizer, é um negócio inimaginável. Isso, aos poucos, vai incutindo na cabeça da pessoa que aquele comportamento é ok. É isso mesmo. E, de alguma maneira, eu me lembro que eu tive aula de OSPB no colégio. Acabou esse negócio, não se ensina mais cidadania, não se ensina mais como pensar. Então, eu acho que a gente está gestando uma geração que serão os adultos de amanhã, né? Serão as pessoas que vão estar tocando as nossas vidas nas nossas terceiras, quartas e quintas idades. Sim. Com um vazio tão grande, né? Com uma pouca formulação, pouco conteúdo. Caramba, então eu acho que a gente está fazendo o nosso papel aqui, né? Estamos fazendo a nossa parte. Cláudio, eu fico em dócil para falar sobre um tema. Eu não vou estender esse tema não, mas acho que a mídia toda, os meios de comunicação desse país, tinham que tocar nisso sem nenhum tabu. Sem nenhum tabu. Esse programa tem o nome de responsabilidade e habilidade, quer dizer, competência. Competência da mídia e responsabilidade de todos nós. Essa mistura dessas duas palavras gera a massa crítica que a gente tem que ter nesse país. A responsabilidade e a competência de executar aquilo que a nossa responsabilidade filtrou. Não há, nesse momento no país, por parte dos políticos, por parte do presidente da República, por ninguém que tenha algum tipo de ascendência sobre a população, uma discussão sobre a questão da natalidade. Ou seja, a questão demográfica brasileira, a paternidade responsável nesse país é um tabu que ninguém quer assumir, ninguém quer discutir esse assunto. E aí a população vai se reproduzindo como camundongos. E o Estado, Cristino, o problema brasileiro hoje, no campo das circunstâncias, é que o Estado se tornou insuficiente. Quando a gente diz assim, os hospitais não funcionam. Sim, não funcionam por quê? Porque os pais funcionaram na cama. E aí não tem lugar para todo mundo. Transporte, as escolas, educação. As escolas estão superlotadas, os hospitais estão superlotados, o equipamento do Estado não está dando vazão. Então, é preciso discutir a questão da responsabilidade também sobre a paternidade. Então, eu não vejo essa discussão ser encampada no Brasil, os políticos tocarem nesse assunto, com medo de serem mal vistos.